que eu me lembro que a gente perdeu, a Cristiane foi candidata a prefeita, né? A gente apostava muito na candidatura dela. Ela perdeu a eleição, não ganhei para vereador, e em seguida já tinha as internas do partido. Que o PT é um partido que eu escolhi ficar por isso, porque ele tem internas, tem eleições internas. Ele tem eleições internas, né? Então, eu acredito que as coisas elas têm que ser decididas assim, democraticamente. Que outros partidos, o deputado tal, então o deputado tal indicou fulano para ser o presidente do partido. Tem mais expressão. E no PT não é assim, né? Então, eu me lembro que a gente estava arrasado. Eu disse assim, gente, o pessoal do grupo, ninguém queria ser candidato, né? Porque o PT ele é um partido de grupos, né? E existia o grupo que na época era deputado, do Elmano, e existia o nosso grupo. Né? Que o grupo do Elmano, na época, eles achavam que o PT não devia ter candidatura própria, que o PT devia caminhar com outras lideranças apoiar, na época, né? apoiar, que a Cristiane devia ser candidata. E a gente achou o seguinte, ela está aqui, teve algumas coisas que foram realizadas, e ela precisa ser candidata para defender o que ela fez. E para colocar também o que ela pretende fazer. Né? Então, já que ela é a prefeita, ela tem é legítimo que ela tente a reeleição, dessa vez a eleição, porque ela não foi eleita, né? Ela assumiu. Ela assumiu, né? E aí eu lembro que ninguém queria ir para as internas, porque é uma eleição pequena, mas é uma eleição muito puxada, né? Porque o PT em Baturité tem mais de 500 filiados, né? Para você visitar, trazer esse pessoal para votar. E eu, muito novinho, disse assim, gente, eu quero. Se ninguém quiser ser candidato, eu sou candidato. Candidato a presidente do partido. A presidente do partido. O pessoal, mas você é muito novo, porque geralmente o candidato a presidente do partido era já uma pessoa mais velha, né? De luta e tudo mais, pessoa que já tinha sido candidata várias vezes. E você, agora que foi candidato a vereador, e você vai ser candidato a presidente do partido? Eu disse, sou. E aí fui e ganhei a eleição do partido, né? Isso um ano depois de tentar a vereança? Isso. Um ano depois, não. A eleição foi em outubro, aí a eleição foi em março. Ah, foi bem perto. Coladíssimo. Bem perto. A gente estava ainda se recuperando ainda da eleição. Fui candidato, visitei os filiados e ganhei a eleição naquele tempo lá para presidente do partido. Agora que eu vi assim, no miúdo, que pica foi essa que tu foi arrumar de ser presidente do PT aqui no Baturité? Pronto, porque eu queria, como eu tô lhe falando, tinha um espaço que eu defendo até hoje, que é de que a gente sabe que hoje o povo está muito desgostoso da política, né? Quando se fala em partido político, as pessoas pensam em roubalheira. Naquela época mudou bastante, daquela época para cá, mas ainda tem esse gosto agridoce na boca exatamente. Da população. E eu queria que a juventude se sentisse convidada a participar da política, né? Porque existe esse espaço e a gente sabe que muita coisa hoje não acontece voltado para a juventude porque não se tem alguém que defenda esse espaço, que pense nesse espaço, né? A questão do primeiro emprego, né? Que eu acho que é algo assim muito difícil hoje para o jovem, que não deve ser tão difícil assim. Eu acho que o mercado tem que ter oxigenação para dar oportunidade a quem está entrando pela primeira vez no mercado, né? E então eu defendia tudo isso. Então, assim, eu nada mais do que defender a minha ênfase, a minha tese, do que eu estar à frente de um partido. Né, para isso, para conseguir fazer essa oxigenação. Tu achou e a gente abriu a sede do PT, que o PT não tinha sede, nós abrimos a sede do PT em Baturité, nós realizamos curso de formação com a juventude, né? Um curso, inclusive, com a Fundação Perseu Abramo, que é a fundação que trabalha com o PT, né, a nível de São Paulo. A gente conseguia trazer os professores para cá para ministrar oficinas, né? E são cursos, assim, interessantíssimos. Eu ia te indagar se essa era a melhor forma de tu conseguir esse teu... Mas, pelo visto, foi bem, porque tu conseguiu esses cursos. A gente conseguiu, aí reunimos pessoas e tudo mais, né? E a gente conseguiu até, na época, trazer jovens para o partido, oxigenar o partido, né? Essa tua presidência dura quanto tempo? Na época, eu entrei num mandato de 2 anos, era 2 anos só. Hoje em dia o quê? Aí depois eu ia tentar a reeleição. Aí o mandato de reeleição é que era 4 anos, né? Aí nesse mandato a gente tinha um outro grupo, que na época tinha perdido a eleição, né? E aí esse grupo ele foi se articulando. Aí, só que esse grupo ele tinha conseguido algo que a gente não conseguiu. Eles tinham eleito um vereador, que no caso o vereador era o Marcos Reis. Né? Tinha conseguido eleger o Marcos Reis e a gente não tinha conseguido eleger ninguém. Nós tínhamos 2 candidatos no grupo e não elegemos ninguém. Eu não fui eleito e a minha amiga também, que também era candidata por esse grupo, a Eridan, também não foi eleita. Né? E eles tinham eleito o vereador. Então o vereador fez um trabalho, né? E conseguiu eleger o presidente. Que
hoje é o Felipe Augusto. Ah, é o doutor Felipe. Né? O Felipe Augusto. Então, a gente teve essa fase que eu tive como presidente do PT, né? Hoje a gente dialoga no partido, se eu penso novamente em retornar, em ser candidato novamente à presidência do partido. É algo que eu também analiso assim com muito cuidado, né? A tua presença dentro do partido hoje, como é que tu define ela? Como é que tá a tua presença lá dentro? Hoje a gente mantém o nosso grupo, mas hoje eu tenho uma avaliação seguinte, eu estou no PT, defendo as bandeiras do PT, sou lulista, né? Acredito. Tenho as minhas críticas com relação à diretoria do partido do município, né? Uhum. Apesar de que o Felipe é um grande amigo, a gente conversa, debate sobre o partido da melhor forma possível, mas eu tenho a pretensão de ser candidato, né? Só que hoje eu não tenho mais a pressa, certo? De ser candidato, não tenho.